Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Adriana Moro, neurologista, e a gente vai conversar agora, nesses próximos minutos, nessa aula, sobre os sintomas do Parkinson, os sintomas motores e os sintomas não motores da doença. Então, para a gente começar a falar, a gente vai começar falando sobre os sintomas motores do Parkinson. Dentre os principais motores, nós temos o tremor, a lentidão dos movimentos, a rigidez e a dificuldade de marcha e do equilíbrio. O tremor talvez seja aquele mais conhecido, aquele que as pessoas mais associam com o Parkinson. E aí vamos começar falando um pouquinho dele. O tremor, ele vai estar presente em até 70% dos casos de Parkinson. Nem todo Parkinson tem que ter tremor. Tem gente que tem Parkinson e não tem tremor nenhum, porque tem a forma de Parkinson que não treme, que é aquela rígido-acinética. O tremor, ele pode acontecer então nas mãos, nas pernas, ele pode acontecer também no queixo, na língua, pode ter também nos lábios. Então a gente pode ter diversas regiões. Qual que é uma característica aqui que é bem importante? Ele sempre vai ser assimétrico. Geralmente ele vai iniciar em um lado do corpo, então geralmente ele vai começar ou na mão, né, ou numa mão, ou na outra, ou ele vai começar numa perna, ou na outra, e ele vai ser sempre assimétrico. Então vamos supor que ele começou no lado direito, ele até pode depois de um tempo evoluir para o lado esquerdo, mas um lado sempre vai ter mais tremor, o sintoma vai ser mais predominante do que no outro lado. Além disso, outra característica também, tipicamente o tremor de quem tem Parkinson é um tremor em repouso, ou seja, ele aparece quando a pessoa está lá relaxada, às vezes está com as mãos em cima das pernas, no colo, que essa pessoa está assistindo televisão, está conversando com algum familiar, então ele vai aparecer nessas situações. Quando a pessoa está executando alguma ação, geralmente o tremor ele desaparece. E outra característica também, que ele desaparece durante o sono. Lembrando que, além de aparecer no repouso, é comum também ele aumentar em situações de estresse. Então, quando a pessoa está preocupada, que ela fica nervosa, ela fica estressada, quando a gente pede para a pessoa fazer alguma tarefa que exija concentração, é normal que esse tremor ele aumente. Então, isso a gente já percebe também. Depois do tremor, nós temos outro sintoma, que é a rigidez. A rigidez é um aumento do tônus da musculatura. Então, quando nós examinamos o paciente, a gente percebe que ele está mais rígido. Pode acontecer nos braços, na perna, pode acontecer no pescoço ou mesmo no tronco, em toda a região da coluna, a gente pode perceber rigidez também. E a rigidez, quando nós examinamos, ela faz um fenômeno que a gente chama que é de roda denteada, que é como se fosse aquela engrenagem, né, da roda, que ela faz um leve trepidar. Então, quando a gente faz os testes para avaliar a rigidez no paciente, a gente percebe que é uma rigidez em roda denteada, que é como se fizesse aquela trepidação de uma roda denteada. E a gente pode também, quando às vezes é uma outra característica importante que a gente vai perceber que também a rigidez ela vai ser assimétrica. Então ela sempre ela vai começar de um lado só do corpo, ela pode até passar para o outro lado do corpo, mas sempre vai ser assimétrica. A gente sempre vai perceber que tem um lado do corpo que vai ser mais rígido do que o outro. Um outro sintoma motor que nós percebemos que os pacientes eles apresentam é a lentidão dos movimentos, que nós chamamos de bradicinesia, que seria o nome técnico para a lentidão dos movimentos. É um sintoma bem importante, é um dos sintomas que definem o Parkinson. Então, todo parkinsoniano tem lentidão de movimento, ele tem bradicinesia, né? É um critério obrigatório para a gente fazer o diagnóstico. A gente vai perceber então essa lentidão, que ela vai se manifestar como? Como uma dificuldade para iniciar movimentos e também
é como se fosse uma perda daqueles movimentos automáticos. Então, às vezes, um movimento que era mais simples, que a pessoa fazia por automatismo, como se virar de um lado para o outro rapidamente, esse movimento automático ele é perdido e tem maior dificuldade para iniciar os movimentos, para iniciar o passo, para levantar. Então, são alguns sinais que mostram essa lentidão dos movimentos, que mostram a bradicinesia. Além disso, outro sinal de bradicinesia são as alterações na face, na expressão facial. A pessoa que tem Parkinson, ela tem a expressão facial reduzida, que a gente chama que tem menos mímica. Nós chamamos de hipomimia facial, né? Ou face em máscara, também pode ser chamado. Então, é como se tivesse uma diminuição da expressão facial, algumas vezes até diminuição do piscamento, né? De quanto do piscar, a pessoa ela pisca menos do que o normal. Isso é outro sinal da bradicinesia, da lentidão dos movimentos. A gente pode perceber também uma perda da gesticulação, né? O gesticular espontâneo também pode diminuir. O paciente ele tem uma tendência a ficar mais parado, a ficar mais imóvel, né? Uma tendência a ficar sentado do que se movimentar com mais agilidade. Então, ao caminhar, essa bradicinesia, a lentidão dos movimentos, ela pode ser percebida como um caminhar mais lento, como um passo mais lento, para se virar, né, para virar de um lado para o outro, a virada mais lenta também, que a gente chama também que é uma virada em bloco, também pode acontecer. Então, a gente pode perceber, são todos sinais que a gente vai perceber a bradicinesia. Outros sinais de bradicinesia também, né, de lentidão dos movimentos. A micrografia, que é a alteração da letra. A letra ela fica pequena, ela fica pequenininha. Isso às vezes pode ser um dos primeiros sinais do Parkinson, pode ser uma das primeiras coisas que a pessoa pode perceber que a sua letra mudou e que a sua letra ficou pequena. Algumas vezes, quando a gente pede para o paciente até escrever, né, escreva uma frase por várias vezes. No começo, a letra ela pode até ser normal, mas depois, conforme o paciente ele vai cansando, vai tendo essa fatigabilidade, a letra ela vai ficando menor. Então, às vezes vai escrever uma frase longa, o começo da frase está normal e depois a letra vai diminuindo. Isso é micrografia. Antigamente, quando a gente costumava usar talão de cheque, era comum a gente ver que uma queixa que o paciente então ele trazia, ele falava assim, olha, eu emiti o meu cheque e voltou, porque o banco não aceitou a minha assinatura. Por quê? Porque a assinatura mudou, ficou menor, ficou diferente, às vezes ficou com mais garrancho. Então era uma queixa que a gente costumava ver com alguma frequência na época que a gente usava talão de cheque. Mas a gente vê ainda, né, a micrografia, essa alteração da letra se expressando de outras formas, né, em outras ações do cotidiano, do dia a dia. Outros sinais dessa lentidão dos movimentos, alteração também da voz e da deglutição. Então a voz ela pode ficar mais baixa, né, a gente chama isso de hipofonia, uma voz mais baixa, e também acontecer dificuldades para engolir. Quando a pessoa vai engolir, ela tem, né, pode ter engasgo mesmo com líquidos ou com sólidos, com alimentos mais duros. Isso a gente chama de disfagia, que é essa dificuldade para engolir. Por consequência da disfagia, dessa dificuldade para engolir, pode-se acumular saliva na boca. E aí fica aquela salivação excessiva que por vezes até pode acontecer de escorrer um pouquinho pelo canto da boca. Não é porque o parkinsoniano ele produz saliva a mais. A produção da saliva é normal, é igual como era antes. Mas ele tem dificuldade para engolir a saliva pela lentidão da musculatura que é responsável pela deglutição. Essa musculatura fica mais lenta, então a saliva ela fica acumulada na boca. Algumas vezes esse sintoma de lentidão de movimento da bradicinesia, ele é percebido pelo paciente como fraqueza.
Então, não é infrequente a gente receber os pacientes no consultório com uma queixa de estarem fracos, uma sensação de estar com a perna fraca, de não conseguir caminhar porque sente fraqueza na perna, quando na verdade é essa bradicinesia, que é a lentidão dos movimentos. Outro sintoma que a gente percebe também, que é um sintoma motor, que também pode acontecer, é em relação à postura. Então, a rigidez que o parkinsoniano tem, ela pode provocar uma postura que ela é característica, que é uma ligeira flexão do tronco, a cabeça, né, e o pescoço e o tronco inclinado para frente. Pode ter um pouquinho de flexão mesmo dos braços, um pouquinho de flexão das pernas, mas caracteristicamente essa flexão, né, o tronco que ele fica mais curvado, fazendo o que a gente chama de uma cifose, né, essa curvatura do tronco e às vezes da região cervical. Outro sintoma motor que também pode acontecer é a instabilidade postural, que é a dificuldade de equilíbrio. Então, a pessoa que tem Parkinson pode sentir essa dificuldade de equilíbrio, algumas vezes pode ter até algumas quedas, mas pode perceber, então, no dia a dia, essa dificuldade, né, às vezes, de desequilibrar. Como que a gente avalia isso? É importante a gente avaliar a instabilidade postural, essa dificuldade de equilíbrio, justamente pelo risco de quedas, né? Que acaba sendo um problema muito grande. A gente, nos exame clínico, nos testes clínicos, a gente faz o teste do puxão. Então, a gente avalia quando o paciente ele fica parado, né? Fica em pé, com os pés alinhados com os ombros, e a gente dá um puxão forte e rápido para trás. É normal dar até 2 passos para trás para a pessoa tentar se equilibrar, mas se nesse teste do puxão o paciente ele der mais do que 3 passos para trás ou por vezes mesmo cair, a gente sabe, com isso a gente confirma que o equilíbrio ele vai estar afetado. Então a gente tem que fazer, né, tratamento específico para melhorar o equilíbrio, para diminuir o risco de quedas. Outro sintoma motor também que nós observamos que pode estar presente são as alterações da marcha, do caminhar. Então, como eu falei, pela lentidão dos movimentos, a marcha ela pode estar lentificada, os passos eles podem ficar mais curtos. Quando a pessoa ela vai virar para se virar de um lado para o outro, essa virada também ela pode ser mais lenta e algumas vezes em bloco. Então essa virada não é tão automática como costumava ser anteriormente. E a gente tem algumas alterações da marcha que são bem características do Parkinson e elas podem ser muito incômodas quando o paciente apresenta elas, que é o que a gente chama de congelamento da marcha ou freezing of gait, né? Freezing da marcha, que significa congelamento da marcha. Como que é isso? Parece que o parkinsoniano ele relata que parece que os pés eles ficam grudados no chão. Então ele vai tentar caminhar, mas parece que o pé cola no chão. E de repente, subitamente, os pés descolam e ele consegue voltar a caminhar normalmente. Então, geralmente, quando que a gente percebe esse congelamento da marcha? Quando o parkinsoniano ele vai começar a andar. Então, vamos dizer que ele está sentado, ele vai começar a caminhar, o pé parece que fica colado no chão, né? É como se ele tivesse uma hesitação para começar a caminhar. Ou às vezes para se virar de um lado para o outro, algumas vezes para passar em lugares que sejam mais estreitos, também pode dar o freezing de marcha, ou se tiver às vezes em algum local que tiver bastante gente, que fique ansioso, que fique nervoso, também pode dar o congelamento de marcha. Então isso pode acontecer. E também outra característica que a gente pode ter, outro tipo de alteração de marcha, que é a marcha que a gente chama de festinante. Então o paciente ele está andando e é como se o passo acelerasse, que ele andasse mais rápido, né? Mais e mais rápido, ele dá uma acelerada
E é como se o tronco ele fosse mais rápido do que o pé. Então, os pés, como se os pés não conseguissem acompanhar o tronco. Então, às vezes ele pode ficar até pendido, né? Pode até pender para frente, inclinar, e isso também pode ter um risco de quedas. Então, a gente sempre tem que observar para ficar de olho, para poder intervir, né? De alguma forma, para a gente poder tratar. Por quê? Porque a gente tendo um risco de quedas, a gente sabe que isso pode ter, né, porventura acontecer alguma fratura, então é o que a gente quer, a gente não quer que aconteça, a gente quer evitar. Então, todas essas, a gente não vai entrar aqui na parte de tratamento, né, mas todos esses sintomas que eu falei, eles são passíveis de tratamento, seja tratamento medicamentoso ou reabilitação, que vocês vão ver nas outras aulas a seguir. E agora a gente vai entrar em outro ponto importante da aula, então nessa segunda parte da aula, que são os sintomas não motores do Parkinson. Então, embora sejam os sintomas motores que caracterizem a doença, quando a gente pensa em Parkinson, a gente pensa em tremor, a gente pensa em lentidão de movimentos, a gente pensa em rigidez, talvez sejam os sintomas não motores que sejam os mais impactantes e que talvez, quando a gente avalia a qualidade de vida, talvez eles interfiram mais na qualidade de vida do parkinsoniano do que os próprios sintomas motores da doença. Então, são os sintomas não motores. A gente costuma falar assim que os sintomas motores é o que as pessoas veem, é o que aparece lá em cima, né? O topo do iceberg. Mas o que está lá embaixo, a geleira, são os sintomas não motores, porque muitas vezes é o que as pessoas não veem os sintomas não motores e ele está lá, são muito prevalentes e estão impactando diretamente na qualidade de vida do parkinsoniano. E quais são esses sintomas não motores, então? O que seriam eles? A gente tem diversos, a gente pode ter desde alteração do olfato, então pode ter diminuição ou mesmo redução total do olfato, que é um sintoma sensorial. A gente pode ter alterações gastrointestinais, com alentecimento da contração do estômago, intestino preso. Alterações da parte de humor e de memória, com depressão, podemos ter alterações de memória relacionadas então a esquecimentos. A gente pode ter alterações urinárias com urgência para urinar, podemos ter distúrbios do sono com insônia, podemos ter fadiga. Eu vou falar um pouquinho agora então sobre cada um deles. Então são vários sintomas não motores. Tem alguns estudos avaliando, né, a presença dos sintomas não motores em quem tem Parkinson, e foi visto que a pessoa que tem Parkinson, ela pode ter até 8 sintomas, né? Uma média que as pessoas têm, né? De 7 a 8 sintomas não motores. Tamanha é a sua prevalência. Então, é muito importante a gente falar aqui sobre os sintomas não motores para a gente mostrar, conscientizar o quanto isso é importante e o quanto isso pode impactar na qualidade de vida. Então, tá aí a importância da gente reconhecer os sintomas para poder tratar adequadamente. E com isso, a gente melhorar bem-estar, disposição e melhorar a qualidade de vida. Para começar falando sobre os sintomas não motores, eu vou falar sobre a dor em quem tem Parkinson. Então, a gente sabe que o Parkinson dói, tá? Que muitas pessoas elas podem ter dor e essa dor ela pode iniciar inclusive anos antes do aparecimento dos sintomas motores. Então, em torno de 2 a 10 anos antes do aparecimento dos sintomas motores, a pessoa ela já pode iniciar com dor. E aí, o que a gente vai observa também? Que existem vários tipos de dor. Então, quando a gente avalia a dor no paciente que tem Parkinson, a gente tenta estratificar, a gente tenta classificar nesses tipos de dor. A dor mais comum é a musculoesquelética. Ela está associada principalmente com a rigidez muscular e com a lentidão dos movimentos. Também essa dor pode acontecer pelas alterações posturais que eu comentei, do tronco ficar mais curvado. Então, isso também pode ser uma alteração de dor. E aí, nesse caso, a dor lombar, então, vai ser a mais comum. A gente pode ter também a dor distônica, então ela vai estar associada a posturas anormais.
o que pode acontecer? Quando o paciente está em off, às vezes ele pode ter essa postura normal no pé, né? Geralmente é quando está em off, mas pode acontecer quando está sob efeito da medicação também. Então o pé, ele faz uma curvatura, ele faz uma contração involuntária, como se fosse uma cãibra, mas é uma distonia, é uma dor distônica, né? Isso aí, às vezes a gente ajusta a medicação parkinsoniana para a gente ter um alívio dessa dor. E aí a gente consegue ter um benefício, ter um alívio dessa dor. Outro tipo de dor em quem tem Parkinson, então o terceiro tipo é a dor neuropática. Ela vai estar localizada em um território de um nervo, né, ou de uma raiz de um nervo. Então ela pode ser por compressão, né? Por exemplo, faz uma compressão de uma raiz no nervo na região lombar, né? Como se fosse aquela dor do ciático, que é bem conhecida. Então é uma dor neuropática, a gente vai tratar com medicações específicas. Outro tipo de dor a gente chama de dor central ou dor primária. Ela está relacionada ao próprio Parkinson, lá pela falta de dopamina mesmo que tem no cérebro, e isso faz com que a pessoa ela tenha essa sensibilidade maior à dor e comece a ter dor. Essa dor geralmente a gente identifica quando está passando o efeito do remédio. Então a pessoa tomou o antiparkinsoniano, quando o efeito do remédio está diminuindo, essa dor ela aparece. E aí quando toma o remédio de novo, essa dor melhora. Então é uma dor central relacionada ao próprio Parkinson. E um outro tipo de dor, que não seria nem tanto dor, mas é pela classificação de Ford, que ele classifica nesses 5 tipos, que a gente chama de acatisia, que é uma inquietação, né? Mais um desconforto das pernas, é uma inquietação, uma dificuldade de ficar parado e algumas vezes até com sensação de dor nas pernas, daí seriam nas 2 pernas. A gente chama isso de acatisia e geralmente esse tipo de dor, de desconforto melhora quando a gente trata com os antiparkinsonianos. E aí o que a gente vai fazer? Como que a gente vai observar para tentar classificar? Como que essa dor se apresenta? Para a gente tentar ver qual tipo de dor que o parkinsoniano apresenta. Então, se a dor aparece só quando está no off, que passou o efeito do remédio, ou se ela aparece quando está sob efeito de remédio também, então a gente vai observar. Ou se tem algum ponto específico de dor, por exemplo, dói apenas a região lombar, ou dói só quando o caminho está sentado, a gente observa todas essas características da dor, para a gente poder definir exatamente qual é, para poder tratar. E aí aqui tem um ponto bem importante que em torno de 30 a 40% dos pacientes têm mais de um tipo de dor. Então eu falei aqui de 5 tipos, mas não é que a pessoa vai ter só um, ou tem que necessariamente ter só um. Então em torno de 30 a 40% das pessoas podem ter mais de um tipo de dor. Ou seja, pode ter a dor do Parkinson mesmo, que a gente chama de dor central, junto com uma dor osteomuscular, por exemplo, que é aquela dor relacionada à alteração da postura, né? De ficar curvado para frente. Às vezes tem alguns pacientes que ficam curvado para o lado também. Isso gera dor. Então a pessoa pode ter mais de um tipo. E além disso, além desses 5 tipos de dores, a pessoa ela pode ter dores por outros motivos. Por um motivo ortopédico, por exemplo. Pode ter uma artrose, né? Que já está associada com a idade. Pode ter uma tendinite, então pode ter outros fatores que também causem dor e que não estejam relacionados ao Parkinson. Outro ponto aqui para lembrar também é em relação à depressão, que é muito comum em quem tem Parkinson, e quem tem depressão tem uma sensibilidade maior à dor, então acaba sentindo mais dor também por conta da depressão. E aí como que a gente vai, então, a gente vai diagnosticar dor para poder tratar, né, com fisioterapia, com acupuntura, com a massoterapia, com atividade física regular, com acompanhamento nutricional também. A gente busca melhorar, tratar a depressão, tratar o sono, tudo isso a gente vai buscar para fazer o tratamento da dor. Então a gente tem também, além de medicações específicas que a gente vai fazer, ou tanto ajuste nos remédios do Parkinson, mas também medicações para a dor, né, de classes de medicamentos que vão atuar na dor, e a gente tem também a possibilidade da cirurgia,
que a cirurgia do Parkinson, o implante de DBS, ele também pode ter uma melhora na dor do parkinsoniano. Então aqui foi o primeiro sintoma não motor do Parkinson, que é a dor. Agora a gente vai falar de outro sintoma não motor, que são os distúrbios do sono na doença de Parkinson. A gente tem vários distúrbios do sono que podem acontecer, então a gente pode ter a insônia, uma insônia tanto inicial, que é a dificuldade para começar o sono, uma insônia terminal, que é quando a pessoa consegue dormir rápido, mas acorda lá no meio da noite e não consegue mais dormir. Ou a gente pode ter uma insônia de manutenção, que a pessoa não consegue manter o sono, ela fica se acordando muitas e muitas vezes durante a noite. E aí com isso a gente pode ter a qualidade do sono prejudicada e um sono que não é reparador, ou seja, no dia seguinte a pessoa ela acorda cansada. O que pode, além disso, também estar relacionado ao sono? O distúrbio comportamental do sono REM. É um distúrbio do sono bem característico em quem tem Parkinson, que a pessoa ela fala enquanto está dormindo, ela gesticula, é como se ela estivesse atuando o que ela está sonhando. Então, às vezes ela pode falar, ela pode ter pesadelos frequentes e ter sonhos vívidos, que quando ela acorda, ela tem a impressão realmente de que estava vivenciando aquele sonho. Isso é um distúrbio do sono que é bem característico do Parkinson. Além disso, durante a noite a gente pode ter outros sintomas do próprio Parkinson que podem afetar o sono. As cãibras são comuns durante a noite, então a pessoa pode ter cãibra durante a noite, pode ter dor também durante a noite e pode ter dificuldade para se virar na cama, dificuldade para se virar de um lado para o outro, ou dificuldade às vezes se está deitado e precisa levantar para ir ao banheiro, pode ter dificuldade para se levantar para ir ao banheiro também. Então isso é outra alteração que pode prejudicar o sono. Essa que a gente chama de acinesia noturna, ou bradicinesia noturna, que é uma lentidão dos movimentos que acontecem durante a noite, trazendo prejuízo no sono também. Algumas pessoas elas têm tanta dificuldade para se virar na cama que às vezes elas têm que dormir a noite inteira na mesma posição. Isso gera dor, leva a desconforto e faz com que a pessoa não consiga dormir mais. Ou outras pessoas, para se virar de um lado para o outro, às vezes o que antes fazia no automatismo, sem acordar, essa pessoa ela desperta. Às vezes ela tem que sentar para se virar para conseguir deitar do outro lado. Isso faz com que ela desperte e perca o sono. Então são vários fatores de várias formas que o sono ele pode estar afetado. E algumas delas, pode ser então pela falta de dopamina durante o sono. Aí com isso a gente ajustando a medicação, tanto em relação ao aporte de dopamina durante a noite, quanto medicações próprias para tratar o sono. Também a gente pode lembrar sempre da higiene do sono, da gente cuidar para deitar e levantar sempre nos mesmos horários, para evitar o uso de eletrônicos antes de dormir, para a gente evitar refeições pesadas antes de deitar, evitar consumir cafeína ou outras bebidas que sejam ricas em energéticos perto do horário de dormir, preferencialmente não consumir depois das 16 horas, fazer então um lanche leve antes de dormir. Algumas técnicas de relaxamento podem ajudar, então dessa forma a gente vai estar atuando para tentar melhorar o sono de quem tem Parkinson, porque a gente sabe que um sono que não seja bom, que não seja reparador, ele vai influenciar diretamente nos sintomas motores do dia seguinte. Outro sintoma não motor que eu vou falar aqui é sobre os problemas gastrointestinais. É um dos mais frequentemente relatados, ele pode estar presente então em torno de 60% dos pacientes que têm Parkinson, podendo até chegar a 80% em fases mais avançadas. O que a gente percebe de problemas gastrointestinais? Como eu falei, a dificuldade para engolir, a dificuldade de deglutição pode ser um deles. A gente pode ter um atraso na digestão, então da contração do estômago, e com isso o estômago ele demora mais a se esvaziar depois da alimentação. Então é um retardo do esvaziamento do estômago, também pode acontecer. E outro sintoma que
é muito comum que a gente vê é o intestino preso, a constipação. Então, com isso, e esses sintomas como a constipação, a gente pode às vezes perceber que pode ter começado muitos anos antes do aparecimento dos sintomas motores. Então, a pessoa, às vezes 10, 15 anos antes do aparecimento dos sintomas motores, já começou a ter intestino preso. Isso é um sintoma não motor do Parkinson. Como que a gente vai tratar? Através da dificuldade de deglutição, através da fonoterapia. Então, terapia, né, com a fonoaudióloga, a gente vai conseguir melhorar. A questão do estômago, né, de ter esse atraso para esvaziar o estômago, a gente pode fazer com o controle de alimentação, né, com a nutricionista, com alimentos que favoreçam o esvaziamento gástrico, assim como a atividade física regular também ajuda o estômago a se contrair com mais agilidade e fazer essa digestão, fazer o fluxo do alimento do estômago que seja mais rápido. O intestino preso também, principalmente a alimentação rica em fibras e ingesta de líquido, que a gente vê bastante, que às vezes os pacientes têm essa dificuldade pela ingesta de líquido, e às vezes, né, com isso, a gente só ajustando já consegue ter uma melhora na constipação. Lembrar também da fisioterapia, do acompanhamento nutricional, então bem importante, e da atividade física regular para ajudar também essa questão do intestino, que às vezes só pela questão da movimentação da pessoa passar a se movimentar mais, o intestino ele passa a funcionar melhor. Vamos passar aqui para outro sintoma não motor muito frequente no Parkinson, que são os distúrbios psicológicos, a depressão. A depressão, ela pode afetar em torno de 40 a 60% dos pacientes. E também aqui é um sintoma não motor que pode começar muitos anos antes do aparecimento dos sintomas motores. Então, a depressão, às vezes, ela pode iniciar até 20 anos antes do aparecimento dos sintomas motores. Além disso, às vezes a pessoa até ela não tem aquela depressão clássica de ficar só chorando, mas ela pode ter um desânimo, uma apatia, de ficar mais introspectiva, um pouquinho mais calada, ter dificuldade para se expressar. Então, às vezes, isso pode, né, a depressão ela pode se manifestar dessa forma, como uma perda de vontade de fazer as coisas, uma perda da energia. A gente sabe que quando a pessoa ela recebe o diagnóstico do Parkinson, a gente passa, né, tem esse período de aceitação, com isso pode vir, assim, um período até de desânimo, mesmo de depressão, associado a essa fase de aceitação. Mas alguns pacientes até, eles relatam, olha, Adriana, eu não tive problema para aceitar a doença, eu não tenho do que me queixar, eu não tenho do que reclamar, eu não tenho, assim, né, eu tenho filhos com saúde, tenho um casamento que seja bom, tenho trabalho, não tenho um motivo para ter depressão, mas por que eu me sinto triste? Então, não precisa necessariamente ter um motivo. Né? A depressão não vem porque você quer ou por uma causa específica. Ela pode vir, né, e geralmente ela vem pela falta dos neurotransmissores que acontecem lá no cérebro. Então é uma causa química. Falta neurotransmissor. Os neurônios eles deixam de produzir a dopamina, mas também deixam de produzir outros neurotransmissores que estão envolvidos na nossa sensação de bem-estar. Então, com isso, a depressão ela vem por um fator químico lá do cérebro, mas não é por vontade própria, não é por uma causa específica. Aqui, ter o apoio da família é fundamental, ter o apoio de amigos, de grupos de apoio, de associações, às vezes grupos de igreja. Ter o acompanhamento psicológico também é importante, e aqui a gente sabe que a atividade física regular também é importante, que também vai ajudar a melhorar os sintomas depressivos. Outro sintoma não motor aqui são as alterações cognitivas, né? Quando a gente fala em cognição, a gente pensa diretamente em memória,
Mas aqui também entram as funções executivas, que é de executar tarefas. Então, às vezes, quem tem Parkinson pode ter pequenas dificuldades nessa função executiva para fazer algumas tarefas que antes eram fáceis do dia a dia, que eram corriqueiras, e às vezes pode ficar um pouquinho mais difícil para realizar. Além disso, algumas queixas de memória também podem acontecer para fatos, principalmente para fatos recentes. A memória tardia ela geralmente fica inalterada. E aí, muitos pacientes perguntam, né, em relação à demência, quadros de esquecimentos, pode acontecer numa fase mais avançada da doença, mas não necessariamente, nem todos os pacientes eles vão chegar, né, precisam chegar em fases mais avançadas de perda de memória. E o que a gente procura? Realmente é prevenir, né, prevenir que não tenha essa perda de memória. Como? Através da alimentação, dietas específicas, como a dieta mediterrânea, através de exercício físico regular. A gente sabe que o cérebro ele tem a capacidade de formar novas conexões entre os neurônios na região do hipocampo, que é a nossa região da memória. Então é bem importante o exercício físico regular com cuidados na alimentação para a gente prevenir essa perda de memória. Então, além disso, tem alguns medicamentos que podem ser utilizados ou algumas suplementações. Aqui para a gente ir, já estamos encaminhando para o final da aula, falar um pouquinho sobre as questões de alterações urinárias, que a gente pode ter a bexiga neurogênica, que pode acontecer como uma urgência urinária. Então, assim que a bexiga de quem tem Parkinson, do parkinsoniano, ela pode fazer contrações que seriam até involuntárias, frente a pequenas quantidades de urina que cheguem na bexiga. E aí isso faz com que dê aquela vontade rápida de ir ao banheiro, que a pessoa ela tem que ir com agilidade até para não perder um pouquinho de urina na roupa. Isso a gente chama então de urgência urinária, que pode ser por conta de bexiga neurogênica do próprio Parkinson. Outra alteração que a gente pode apresentar, né, que pode perceber também, são alterações na pressão arterial, né, que a gente chama de hipotensão postural. Que o que é? Quando a pessoa ela se levanta, está sentada e vai levantar, ou está deitada e se levanta, acontece uma queda de pressão. A pressão ela baixa e demora um pouquinho mais para voltar ao normal. Isso também pode ser relacionado ao Parkinson e pode estar relacionado também ao próprio uso do medicamento. Então, a gente tem algumas medidas específicas que a gente vai adotar, como sempre, tá bem hidratado, com bastante ingesta de líquidos durante o dia, isso evita essas oscilações bruscas na pressão. Além disso, o uso de meia elástica compressiva também pode ajudar. Algumas vezes inclinar um pouquinho a cama, né, para o dormir, deixar a cama um pouquinho inclinada. E para casos que esses sintomas estão mais acentuados, também o uso de medicações específicas. Então, esses seriam os principais sintomas não motores que eu teria para falar nessa segunda parte da aula. E lembrar aqui, então, da importância da gente reconhecer todos esses sintomas não motores. Eu falo sempre que a gente tem que ter uma visão 360 graus do paciente que tem a doença de Parkinson. A gente tem que ter esse olhar integral para que em todas as consultas a gente aborde todos esses sintomas, né? Para que a gente busque, né, se esses sintomas estão presentes para poder tratar adequadamente e com isso a gente melhorar o bem-estar, melhorar a qualidade de vida do paciente e de toda a família que está envolvida. Então, para fechar, eu deixo aqui uma frase clássica do William Osler, que eu gosto muito, que fala que o bom médico, ele trata a doença, mas o grande médico, ele trata o paciente que tem a doença. Então, o nosso objetivo aqui é olhar o paciente de forma integral para tratá-lo como um todo. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu fico à disposição, vocês podem me enviar. E eu espero que vocês tenham aproveitado, tenham gostado da aula. Um abraço a todos, obrigada mais uma vez pelo convite, foi um prazer a gente estar aqui juntos. Tchau, tchau!